Ao dia 4 da nossa leitura comentada do livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. E hoje a gente já começa a entrar nos princípios que ele descobriu sobre os benefícios da felicidade. E o princípio número 1, que é o que a gente vai falar hoje, é o benefício da felicidade. Como a felicidade proporciona uma vantagem competitiva ao seu cérebro e à sua organização. Vamos lá. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou Da Revolução de Esferas Celestes. Até então, quase todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava ao redor do planeta. Mas Copérnico argumentou que, na verdade, o que acontecia era o contrário. Era a Terra que girava ao redor do Sol. Uma revelação que acabou mudando o modo como os seres humanos viam o universo inteiro. Hoje, uma mudança fundamental e similar a esta está a caminho do campo da psicologia. Por gerações e gerações, fomos levados a acreditar que a felicidade girava em torno do sucesso. Que, se nos empenharmos o suficiente, teremos sucesso e só quando tivermos sucesso é que poderemos ser felizes. Acreditava-se que o sucesso era o ponto fixo do universo do trabalho, com uma felicidade gravitando em redor dele. Agora, graças às descobertas revolucionárias do campo emergente da psicologia positiva, estamos aprendendo que o que acontece na verdade é o contrário. Quando estamos felizes, quando a nossa atitude e estado de espírito são positivos, somos mais inteligentes, mais motivados e, em consequência, temos mais sucesso. A felicidade é o centro e o sucesso é o que gira em torno dela. Infelizmente, apesar de décadas de pesquisas que provam o contrário, muitas empresas e seus líderes ainda se apegam obstinadamente à sua crença equivocada. Os detentores do poder continuam a nos dizer que, se arregaçarmos as mangas e dermos duro agora, teremos sucesso e, portanto, seremos mais felizes em algum futuro distante. É engraçado que quando eu leio isso, entre felicidade e sucesso, me lembra muito daquele dilema: faça o que dá dinheiro, não o que você ama. Mas quando se comprova que a felicidade vem antes do sucesso, a gente consegue fazer um paralelo. Ou seja, se você fizer aquilo que você gosta e que você faz bem e o mundo precisa, o sucesso financeiro também vai vir consequentemente. Mas se você focar só naquilo que aparentemente dá dinheiro, não combina com você, você não é boa, ou não vai dar certo, ou ainda que dê certo, você consiga desenvolver as habilidades necessárias, muito provavelmente você não vai conseguir sustentar essa alta performance a longo prazo. Eu brinco muito, a gente não deve buscar apenas a alta performance. A gente tem que buscar o que eu chamo de auto performance. O que é isso? É você performar de alta performance, mas olhando para o alto, ou seja, alto de AUTO, né? Que seria você olhar para você, as suas forças, aquilo que você faz de uma forma mais leve, que você faz bem e que o mundo precisa. Porque quando você está simplesmente em alta performance, mas aquilo é um peso, você não consegue sustentar, a chance de você cair e não conseguir manter essa alta performance por muito tempo é muito alta. Logo, você precisa de alta performance com auto performance. E como que você chega nisso? Do benefício da felicidade. O benefício de você unir o que você faz bem, o que você faz leve, o que você entra em flow fazendo e o que o mundo precisa, né? Resolvendo problemas. Porque só quando você gera valor para os outros que você tem retorno tanto de realização quanto retorno financeiro. Então, só um paralelo aí entre o benefício da felicidade e o sucesso e fazer o que você ama com fazer o que dá dinheiro, entre aspas, né? Aí aqui, vamos lá. Ele fala: enquanto trabalhamos para atingir nossas metas, a felicidade é irrelevante, um luxo facilmente dispensável ou uma recompensa que só pode ser conquistada depois de uma vida inteira de trabalho duro. Alguns chegam a considerá-la uma fraqueza,
um sinal de que não estamos nos empenhando o suficiente. Ou seja, se você está feliz, tem alguma coisa errada. Você tem que estar triste, cansado, pesado, sufocado na correria, senão tem alguma coisa errada. Cada vez que nos convencemos dessa crença equivocada, minamos não apenas nosso bem-estar mental e emocional, como também nossas chances de sucesso e realização. As pessoas de maior sucesso, aquelas que possuem a vantagem competitiva, não consideram a felicidade como sendo alguma recompensa distante pelo empenho, nem passam os dias em uma postura neutra ou negativa. Elas capitalizam os aspectos positivos e seguem colhendo as recompensas. Este capítulo mostrará como isso pode ser feito, por que funciona e como você também pode se beneficiar. Do seu jeito, o conceito do benefício da felicidade também é uma revolução coperniciana. Ele nos mostra que é o sucesso que gira em torno da felicidade e não o contrário. Aí ele começa um tópico dentro desse capítulo. A definição da felicidade. Ninguém vinha falar comigo. Eu estava prestes a dar uma palestra sobre a relação entre felicidade e desempenho no trabalho a um grupo de executivos da empresa coreana Samsung e só estava esperando que o diretor de RH me apresentasse na plateia. Eu normalmente gosto da oportunidade de conhecer pessoas durante esse breve intervalo antes de uma palestra. Mas naquele dia, todos os gestores estavam com um olhar vazio, ignorando minhas numerosas tentativas de puxar conversa. Desanimado, fingi fazer os últimos ajustes na minha apresentação de PowerPoint, uma tática garantida para evitar o embaraço social que acompanha esse tipo de situação, apesar de não funcionar tão bem em coquetéis e jantares. Finalmente, alguém entrou na sala e se apresentou como Brian, o líder do grupo. Foi quando eu soube que os planejadores do evento tinham se esquecido de mencionar um pequeno detalhe: ninguém na plateia falava inglês. Acontece que o tradutor que a Samsung normalmente contratava para essas ocasiões estava doente, de forma que Brian se ofereceu para traduzir. Quando começamos, ele se inclinou para mim e confessou: meu inglês não é muito bom. Passei as 3 horas seguintes falando em intervalos de 1 minuto, voltando-me ao meu tradutor, ou o que parecia muito confuso, ou começava a falar animadamente para o grupo, normalmente por cerca de 3 minutos a mais do que o que eu tinha falado. Eu não fazia ideia do nível de precisão de tradução de Brian, mas sei que ele recebeu todos os créditos pelas minhas piadas. Ao ver que o processo todo não estava fluindo, decidi parar de falar e incentivar os executivos a conversarem uns com os outros. Aí, abre aspas, para estudar como a felicidade afeta o desempenho, eu disse, precisamos de uma definição. Então, a questão que eu proponho a vocês é: o que é a felicidade? Orgulhoso de ter conseguido improvisar esse exercício, esperei Brian traduzir o que acabava de dizer. Mas ele me lançou um olhar confuso e se inclinou para mim. Você não sabe o que essa felicidade significa? Ele me perguntou nervosamente. Minha expressão congelou. Não, eu estou dizendo que gostaria que o grupo propusesse uma definição de felicidade. Ele cobriu o microfone e voltou a se inclinar para o meu lado, claramente tentando me salvar de uma situação embaraçosa. Posso procurar no Google para você, falou o Brian. Aí, outro tópico, a ciência da felicidade. Apesar de eu ser grata pela oferta, nem o onisciente Google tem a resposta definitiva para essa questão. Isso acontece porque não existe um único significado. A felicidade depende da pessoa que a vivencia. É por isso que os cientistas muitas vezes se referem à felicidade em termos de bem-estar subjetivo. Porque tudo depende de como nos sentimos em relação à nossa própria vida. Em resumo, só você pode saber até que ponto é feliz. Dessa forma, para estudar empiricamente a felicidade, os cientistas devem se basear na autoavaliação das pessoas. Felizmente, depois de anos de testes com milhões de pessoas ao redor do mundo e ajuste das questões dos levantamentos, os pesquisadores desenvolveram métricas de autoavaliação que mensuram a felicidade individual com precisão e segurança. Aí ele segue. Então,
Como os cientistas definem a felicidade? Basicamente, como a experiência de emoções positivas, prazer combinado com um senso mais profundo de sentido e propósito. A felicidade implica um estado de espírito positivo no presente e uma perspectiva positiva para o futuro. Essa história de perspectiva positiva para o futuro é muito engraçada, né? Principalmente agora que a gente tá no começo do ano. Eu sempre falo assim, que a gente começa a se animar, a se motivar, a ficar feliz, às vezes não é nem quando algo foi resolvido. Não é quando o seu problema foi resolvido, o seu dilema, a sua questão. A partir do momento que você tem clareza de onde está indo, que você tem uma perspectiva de que você está caminhando para solucionar aquele problema, o seu coração já se acalma, o seu cérebro já libera dopamina para você ficar feliz. Ou seja, já viu a história que enquanto você prepara a viagem, você às vezes é muito mais feliz e animado do que na própria viagem? É mais ou menos assim. Muitas vezes você não precisa nesse momento resolver o problema, mas você precisa ver uma luz no fim do túnel, porque a partir do momento que você tem uma perspectiva de que não, eu tô perdido ainda, ou não, eu não sei o que fazer esse ano, eu não sei como eu vou chegar lá, mas eu estou desenhando, eu comprei um curso novo, eu estou lendo um livro, alguém vai me ajudar, algo vai acontecer e eu tenho uma perspectiva, ou seja, uma esperança de que tem uma luz no fim do túnel e eu vou conseguir resolver essa questão. Só de você ter essa perspectiva, essa esperança, esse micromovimento em direção à resolução, já acalma o seu coração, já libera dopamina no seu cérebro e você já fica mais feliz e motivado. E é o que ele fala aqui. O que é a felicidade, né? Ele fala, como experiência de emoções positivas é o prazer combinado com um senso profundo de sentido e propósito. A felicidade implica um estado de espírito positivo no presente e uma perspectiva positiva do futuro. Quando eu tenho essa perspectiva positiva do futuro, eu já começo a ser feliz hoje. Aí ele segue. Martin Seligman, o pioneiro da psicologia positiva, a segmentou em 3 componentes mensuráveis: prazer, envolvimento e senso. Prazer, envolvimento e senso de propósito. Seus estudos confirmam, apesar de a maioria de nós já sabermos disso intuitivamente, que as pessoas que buscam apenas o prazer vivenciam parte dos benefícios que a felicidade pode trazer, enquanto aquelas que buscam os 3 caminhos têm a vida mais plena. Quais seriam esses 3 caminhos? O prazer, o envolvimento e o senso de propósito. Gente, eu preciso tomar água porque esse ar acabou com a minha garganta, rapidinho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, voltando, né? Quem segue os 3 conceitos de felicidade tem uma vida mais plena. Talvez o termo mais preciso para felicidade, portanto, seja o termo usado por Aristóteles, eudaimonia, que não quer dizer exatamente felicidade, mas sim algo como prosperidade humana. Essa definição traz muito sentido para mim, por reconhecer que a felicidade não se restringe a carinhas sorridentes amarelas e arco-íris coloridos. Para mim, felicidade é a alegria que sentimos quando buscamos agir no nosso pleno potencial. O principal propulsor da felicidade são as emoções positivas, já que a felicidade é, acima de tudo, um sentimento. Na verdade, alguns pesquisadores preferem o termo emoções positivas ou positividade em lugar de felicidade, porque apesar de serem essencialmente sinônimos, felicidade é um termo muito mais vago e impreciso. Barbara Fredrickson, pesquisadora da Universidade da Carolina do Norte e talvez a maior especialista do mundo sobre o tema, descreve as 10 emoções positivas mais comuns: alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, divertimento, inspiração, maravilhamento e amor. Essas emoções nos dão uma ideia muito mais rica de felicidade do que a carinha sorridente e amarela que não deixa muito espaço para sutilezas. Mesmo assim, para facilitar a discussão, você verá que, ao longo desse livro, os termos emoções positivas, positividade e felicidade são usados de forma intercambial.
Não importa que termo você utilize, nossa incansável busca para atingir esse sentimento faz parte da nossa humanidade. Um fato que foi registrado por escritores e filósofos muito mais eloquentes do que eu, incluindo Thomas Jefferson, no documento da Fundação dos Estados Unidos. Mas, como veremos em breve, a felicidade é muito mais que apenas uma sensação boa. Ela também constitui um ingrediente indispensável do nosso sucesso. Aí começa um tópico. O benefício da felicidade no trabalho. Na introdução, mencionei a impressionante meta-análise de pesquisas sobre a felicidade que reuniu os resultados de mais de 200 estudos científicos envolvendo 275 mil participantes. E ele revelou que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todos os âmbitos da nossa vida, inclusive casamento, saúde, amizade, envolvimento comunitário, criatividade e, em particular, o nosso emprego, carreira e negócios. Há um enorme volume de dados... Calma aí. Há um enorme volume de dados demonstrando que trabalhadores felizes apresentam níveis mais elevados de produtividade, fecham mais vendas, são mais eficazes em posições de liderança, recebem uma melhor avaliação de desempenho e são mais bem remunerados. Eles também usufruem de maior segurança no emprego e são inclinados a tirar menos dias de afastamento por doença, pedir demissão ou ficar estafados. CEOs felizes são mais propensos a liderar equipes, ao mesmo tempo mais felizes e saudáveis, e criar um ambiente de trabalho propício ao alto desempenho. A lista de benefícios da felicidade no trabalho é praticamente interminável. É engraçado, né, que apesar dele falar tudo isso, apesar da gente saber que é comprovado cientificamente, se a gente falar, vamos investir na felicidade dos trabalhadores, dos funcionários, dos líderes, parece ridículo, né? Só que não é tão ridículo assim, é inteligente, como vocês podem ver. Aí ele vai para outro tópico. O ovo ou a galinha? Aí ele fala, neste ponto aqui você pode estar se perguntando, talvez as pessoas sejam felizes justamente porque são mais produtivas e mais bem remuneradas. Ou seja, que ele fala, não é que a galera é feliz à toa, a galera primeiro tem um incentivo ali para ser feliz, ou seja, é promovido, é bem remunerado para depois ser feliz. Aí ele fala, como os estudantes de psicologia aprendem a repetir ad nauseam, correlação não é causação. Em outras palavras, os estudos muitas vezes só nos dizem que duas coisas estão relacionadas para descobrir qual fator causa o outro. É necessário realizar uma análise mais rigorosa e descobrir qual deles veio primeiro. Ou seja, quando ele fala do ovo ou da galinha, ele basicamente está falando assim, tá, mas você teve sucesso porque você era feliz? Ou você ficou feliz depois que você teve sucesso? Qual veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou seja, qual vem primeiro? Felicidade ou sucesso? Eu fiquei feliz porque eu recebi um aumento? Ou eu recebi um aumento porque eu estava feliz, estava no meu melhor e consegui performar bem para ter esse aumento? Aí ele fala, então o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A felicidade vem antes do sucesso ou o sucesso vem antes da felicidade? Aí ele fala, se a felicidade fosse apenas o resultado final do sucesso, a crença predominante de empresas e instituições de ensino estaria correta. Concentre-se na produtividade e no desempenho, mesmo em detrimento do nosso bem-estar emocional e físico, e mais cedo ou mais tarde seremos mais bem-sucedidos e, em consequência, mais felizes. Mas, graças aos avanços da psicologia positiva, esse mito foi derrubado. Como os autores do levantamento puderam afirmar conclusivamente, estudos após estudos demonstram que a felicidade precede importantes resultados e indicadores da prosperidade. Em resumo, com base no enorme volume de dados compilados, eles descobriram que a felicidade leva ao sucesso e à realização, e não o contrário. Vamos analisar mais detalhadamente como isso acontece. Uma das maneiras que os psicólogos têm para responder à questão do ovo ou da galinha é acompanhar as pessoas durante longos períodos. Um estudo, por exemplo, mensurou o nível inicial de emoções positivas em 272 colaboradores e em seguida monitorou o desempenho no trabalho dessas pessoas ao longo de 18 meses seguintes. Com isso, eles descobriram que, mesmo controlando outros fatores, as pessoas que se mostraram mais felizes no início acabaram recebendo avaliações de desempenho melhores
e um salário mais alto em seguida. Outro estudo revelou que o nível de felicidade de calouros na faculdade era um fator preditivo de sua renda 19 anos mais tarde, independente do nível inicial de riqueza. Um dos estudos longitudinais mais famosos sobre felicidade tem a origem bastante improvável, os antigos diários de freiras católicas. Essas 180 freiras da School Sister of Notre Dame, todas nascidas antes de 1917, foram solicitadas a anotar seus pensamentos em diários autobiográficos. Mais de 5 décadas depois, um grupo de pesquisadores sagazes decidiu codificar o conteúdo emocional positivo dos diários. Será que o nível de positividade dessas freiras aos 20 anos de idade poderia prever como seria o resto da vida delas? A análise constatou que sim, as freiras cujos diários apresentavam conteúdo mais abertamente alegre viveram aproximadamente 10 anos a mais do que as freiras cujos diários eram mais negativos ou neutros. Aos 85 anos, 95% do quartil mais felizes das freiras ainda estava vivo, em comparação a apenas 34% do quartil menos feliz. As freiras que eram mais felizes aos 20 anos claramente não se sentiam assim porque sabiam que viveriam mais. Sua saúde melhor e mais longevidade só poderiam ser o resultado de sua felicidade e não a causa. Esse estudo destaca outra pista para nos ajudar a solucionar o mistério do ovo e da galinha. A felicidade pode melhorar a nossa saúde física, o que, por sua vez, nos mantém trabalhando com mais rapidez e por mais tempo e, em consequência, aumenta nossas chances de sucesso. Essa revelação proporciona às empresas um incentivo adicional para se interessar pela felicidade dos seus colaboradores, já que colaboradores mais saudáveis são mais produtivos no trabalho. Pesquisas demonstram que colaboradores infelizes terão mais dias de afastamento por doença, deixando de trabalhar em média 1,25 mais dias por mês ou 15 dias de afastamento a mais por ano. E, mais uma vez, estudos constataram que a felicidade atua como causa, não apenas como resultado da boa saúde. Em um estudo, para o qual fico contente de nunca ter me oferecido para participar, os pesquisadores pediram que os participantes respondessem a um questionário elaborado para mensurar os níveis de felicidade e depois injetaram neles uma linhagem de vírus da gripe. Uma semana depois, os participantes mais felizes no início do estudo tinham combatido o vírus com muito mais eficácia do que os participantes menos felizes. É engraçado, né? Que a felicidade ela afeta não só a produtividade, mas a saúde e aqui a imunidade também. Ou seja, ele fala assim, eles não só se sentiram melhor, como também apresentaram menos sintomas objetivos da doença, de acordo com a análise realizada por médicos. Menos espirros, tosse, inflamação e congestão. O que isso significa é que empresas e líderes que tomam providências para cultivar um ambiente de trabalho feliz não apenas terão trabalhadores mais produtivos e eficientes, como também terão menos absenteísmo e menos gasto com cuidados médicos. Aí ele vai falar, a felicidade no cérebro. Além desses estudos longitudinais, os cientistas descobriram mais evidências de que a felicidade causa o sucesso quando começaram a examinar como as emoções positivas afetam o funcionamento do nosso cérebro e alteram o nosso comportamento. Os psicólogos já sabem há bom tempo que as emoções negativas limitam os nossos pensamentos e amplitude de ações, o que teve um importante propósito evolucionário. Na época pré-histórica, se você tivesse um tigre de dentes de sabre correndo em sua direção, o medo e o estresse ajudavam a liberar substâncias químicas para prepará-lo para lutar contra o tigre, o que nem sempre levava a um final feliz, ou fugir dele, em uma competição que você também poderia acabar perdendo. Mesmo assim, essas duas opções ainda eram melhores do que não fazer nada e simplesmente esperar pelo ataque. Então, qual seria o propósito evolucionário das emoções positivas? Até recentemente, os cientistas se satisfaziam em dizer que a felicidade só faz nos sentirmos bem, e as investigações terminavam por aí. Felizmente, os últimos 20 anos mudaram tudo isso. Extensas pesquisas revelaram que a felicidade, na verdade, tem um propósito evolucionário muito importante,
o que Barbara Fredrickson chamou de Broad and Build Theory, ou teoria da expansão e construção. Em vez de restringir as nossas ações a lutar ou fugir, como fazem as emoções negativas, as positivas expandem o número de possibilidades que processamos, fazendo sermos mais ponderados, criativos e abertos a novas ideias. Por exemplo, participantes preparados, isto é, quando os cientistas os ajudam a evocar determinado estado de espírito ou emoção antes de realizar o experimento, para sentir-se entretidos ou contentes, são capazes de ter uma variedade maior e mais ampla de pensamento e ideias do que indivíduos preparados para sentir ansiedade ou raiva. E quando emoções positivas ampliam nosso escopo cognitivo e comportamental dessa forma, não apenas fazem sermos mais criativos, como também nos ajudam a desenvolver nossos recursos intelectuais, sociais, físicos com os quais vamos contar no futuro. Ou seja, quando a gente se sente mais feliz, a gente consegue raciocinar melhor, encontrar soluções melhores, sermos mais criativos, ramificar as possibilidades para a gente conseguir ter uma resolução mesmo melhor de problemas. Aí ele fala, pesquisas recentes demonstram que esse efeito de expansão, ou seja, de você conseguir visualizar múltiplas possibilidades, na verdade é biológico, que a felicidade nos proporciona uma vantagem química concreta. Como? Emoções positivas inundam nosso cérebro de dopamina e serotonina, substâncias químicas que não apenas fazem nos sentir bem, como também sintonizam os centros de aprendizado do cérebro em um patamar mais elevado, ou seja, o nosso córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo raciocínio, pelo planejamento, pela resolução de problema, ele é beneficiado. E a amígdala é o nosso sistema límbico, que é aquele sistema responsável pela sensação de ameaça, de sobrevivência. Ele fica mais calmo, fazendo com que a gente pense mais claramente, resolva problemas, fique mais produtivo, né? Aí ele fala, elas nos ajudam a organizar informações novas, mantém essas informações por mais tempo no cérebro e acessam com mais rapidez no futuro. E nos permitem criar e sustentar mais conexões neurais, o que, por sua vez, nos possibilita pensar com mais rapidez e criatividade, ser mais hábeis em análises complexas, na resolução de problemas e enxergar e inverter novas maneiras de fazer as coisas. Nós até chegamos a literalmente ver mais do que está ao nosso redor quando estamos nos sentindo felizes. Um estudo recente, conduzido por pesquisadores da Universidade de Toronto, revelou que o nosso estado de espírito é capaz de mudar o modo como o nosso córtex visual, a parte do cérebro responsável pela visão, processa as informações. Nesse experimento, as pessoas foram predispostas à positividade ou à negatividade e depois solicitadas a olhar uma série de fotos. As que foram colocadas num clima negativo não processaram todas as imagens contidas nas fotos, deixando de ver partes substanciais do plano de fundo, enquanto aquelas com estado de espírito positivo viram tudo. Experimentos de rastreamento do movimento ocular demonstram a mesma coisa. Emoções positivas efetivamente expandem nosso campo de visão periférica. Pense na vantagem que tudo isso nos proporciona no ambiente de trabalho. Afinal, quem não gostaria de enxergar soluções inovadoras, identificar oportunidades e perceber novos jeitos de pegar as ideias dos outros e desenvolvê-las? Hoje em dia, na nossa economia do conhecimento impulsionada pela inovação, o sucesso em praticamente todas as áreas de atuação profissional depende da capacidade de encontrar soluções novas e criativas para os problemas. Por exemplo, quando os pesquisadores da Merck começaram a estudar os efeitos de um medicamento chamado finasterida, eles estavam em busca da cura para hiperplasia prostática benigna, como também conhecida como um crescimento do tamanho da próstata. No entanto, ao examinar os participantes da pesquisa, eles descobriram que muitos deles vinham apresentando um estranho efeito colateral. Os cabelos deles estavam voltando a crescer. Felizmente, os pesquisadores da Merck foram capazes de enxergar o produto de bilhões de dólares no efeito colateral inesperado. E assim nasceu a Propécia para o tratamento da calvície. O benefício da felicidade explica por que empresas de software de vanguarda disponibilizam mesas de pebolim no lounge
Por que Yahoo tem um salão de massagem e por que engenheiros do Google são encorajados a levar o cachorro para o trabalho. Não se trata de meros estratagemas de relações públicas. Empresas inteligentes cultivam esse tipo de ambiente de trabalho porque, cada vez que os funcionários vivenciam uma pequena descarga de felicidade, eles se predispõem à criatividade e à inovação. Conseguem enxergar soluções que de outra forma passariam despercebidas. O famoso CEO Richard Branson disse que, mais do que qualquer outro elemento, desculpa pessoal, a diversão é o segredo do sucesso da Virgin. Isso não acontece só porque a diversão é bem divertida, mas porque a diversão também leva a resultados concretos. Ainda não acabou esse capítulo do princípio 1, estamos mais ou menos na metade, mas hoje minha garganta já tá meio ruim. Vou deixar pro dia 5 pra gente finalizar esse capítulo e eu te espero lá, hein?